Você está com dificuldades em teoria atômico-molecular? Então fica aí que hoje a gente vai resolver uma lista de exercícios para te ajudar nesses assuntos. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Química com Gigo e hoje nós vamos resolver aí uma lista de exercícios da parte de teoria atômico-molecular. Pessoal, o grande detalhe desse assunto é nós nos lembrarmos que 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 desta coisa e ele pesa exatamente o valor da massa molar, só que em gramas. Legal? Beleza? Esse é o grande X que nos ajuda a resolver aí as regrinhas de 3 que eu tenho que montar muitas vezes para conseguir fazer os exercícios de teoria atômico-molecular. Vamos resolver uma lista de exercícios a respeito do assunto? Olha a primeira questão, o que ele fala? Ó, a cada 4 anos, salvo situações como as de 2020, atletas do mundo inteiro se encontram nos Jogos Olímpicos em busca da glória eterna, do pódio e da medalha. Em Tóquio, pela primeira vez, as medalhas foram fabricadas com metais inteiramente reciclados. A medalha de ouro é a mais pesada, com 556 gramas, seguida pela de prata, de 550 gramas, a única formada pelo metal que dá seu nome, e a de bronze com 450 gramas. Um detalhe importante aqui, observe a massa da de ouro, tá bom? Que ele vai fazer uma pergunta aí na frente. Foram fabricadas 5.000 medalhas a partir de cerca de 78.000 toneladas de dispositivos doados. Legal? Então deu aí para nós uma foto aí das medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, tá? Aí ele fala assim, ó. A medalha de ouro é feita predominantemente de prata, 98,8% em massa, com apenas 1,2% de ouro em sua composição. O que ele está me dando, William? A pureza, nenê. Ele está dizendo para você quanto que tem de ouro, 1,2%, certo? Para a fabricação, atenção, de 800 medalhas entregues aos vitoriosos, quantos mols de ouro foram utilizados aproximadamente? Número de mols tem um jeitinho de calcular. É massa sobre massa molar. Então, eu preciso saber quanto de massa tem de ouro. Legal? Então, quais são os dados que eu sei? Eu sei a massa atômica do ouro, eu sei a porcentagem de ouro e eu sei que cada medalha tem uma massa de 556 gramas. Ora, 1,2% disso, que é 1,2 sobre 100 dessa massa, é exatamente o que tem de ouro. Não é verdade? Porque de toda a medalha, apenas 1,2% é ouro. Então, 1,2 sobre 100 dos 556 gramas, que é o que pesa cada medalha, eu tenho uma massa de 6,672 gramas de ouro. Maravilha? Já sei a massa de ouro que tem numa medalha. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular o número de mols. Número de mols não é massa sobre massa molar? Então, a massa de cada um é de 6,672. A massa atômica do ouro é 197. Isso vai dar um número de mols de 6,672 dividido por 197. Vamos deixar para fazer as contas tudo no final, tá bom? O que você achou? Você achou o número de mols de ouro numa medalha, mas eu tenho 800 medalhas, então eu vou multiplicar isso por 800. Então, fazendo aqui, finalmente, as continhas, nós vamos achar um número aproximadamente de 27 mols de ouro foram utilizados nas medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, damos como resposta letra C. Legal, gente? Curtiu? Já colocou o joinha aí para nós? Já apertou o like? Já se inscreveu no nosso canal? Não acredito! Você está perdendo essa oportunidade, hein? Toda semana nós estamos colocando aulas aí com resoluções de exercícios
para os vestibulares da vida, inclusive o Enem. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar uma aula nova. Mas o canal está lotado de aulas aí, com várias teorias da química para poder te auxiliar. Mas você tem muita dificuldade em química? Quer fazer um curso completo? Então, olha aí na descrição. Nós temos aí um site, quimicacongigo.com. Você tem um curso completo de química para você prestar todos os vestibulares da vida, inclusive o Enem. Ah, William, mas eu tenho dificuldade só em algumas partes. Lá é dividido em módulos, nenê. Você pode escolher, inclusive, o assunto que você quer estudar e fazer direcionado somente para aquele assunto. Olha que legal. Tem teoria, tem exemplos, tem lista de exercícios para você fazer, tem a resolução da lista passo a passo, para você não ficar na dúvida nos benditos vestibulares. Legal? Beleza? Não perde essa oportunidade. Vamos resolver mais uma questãozinha da Unesp. Fala assim, ó, folha de ouro mais fina do mundo. Sujier, pesquisadora da Universidade de Leeds, no Reino Unido, chegou muito perto do ouro monoatômico. Ela criou uma folha de ouro com espessura equivalente ao diâmetro de apenas 2 átomos desse elemento. A quase monocamada de ouro mede 0,47 nanômetros de espessura, a mais fina camada de ouro já fabricada sem um suporte. Falta apenas o equivalente ao diâmetro de um átomo para chegar à camada de ouro mais fina possível, que provavelmente se chamará oureno quando sintetizada. Legal? Muito legal, né, gente? Aí ele fala assim, ó, considerando que a densidade do ouro é de 19 gramas por centímetro cúbico e que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros e que uma possível folha retangular de ouro tenha 2 átomos de espessura e demais dimensões iguais a 5 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento, a massa de ouro nessa folha será D. Deu densidade. Está dando dados a respeito para eu achar volume. É só jogar na fórmula da densidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa achar é o volume dela. Ele falou para nós que a espessura de ouro era de 0,47 nanômetros. Então, vou multiplicar aqui ó, por 10 a menos 9, tá certo? Para passar ele para metros, beleza? Então, eu vou achar ali 0,47 vezes 10 a menos 7. Separei aqui o menos 2, para ela já sair para nós em centímetros. William, por que você converteu para centímetros? Porque todas as outras dimensões estão em centímetros e, detalhe, a densidade está em grama por centímetro cúbico, ela não está em metro cúbico, tá bom? Então, eu separei aqui o 10 a menos 2, que corresponde a 1 centímetro. Tranquilo? Então, dá 0,47 vezes 10 a menos 7 de espessura. Nós temos largura, comprimento vezes espessura, eu acho o volume. Então, eu vou achar um volume de 5 vezes 10 vezes 0,47 vezes 10 a menos 7 centímetros, eu vou achar um volume de ouro de 23,5 vezes 10 a menos 7 centímetros cúbicos. Olha, achei o volume. Ele quer massa. Então, vou jogar na fórmula da densidade que ele me falou, que é 19 gramas por centímetro cúbico. Densidade é massa sobre volume. Vou passar o volume para lá multiplicando. A densidade é 19, olha lá como ela está em centímetro cúbico. Então, quer dizer que o volume tem que estar em centímetro cúbico, senão eu não consigo cortar. E eu vou achar, finalmente, uma massa de 446,5 vezes 10 a menos 7. Mudando a vírgula para passar para a notação científica, nós vamos achar aqui o 10 a menos 5, que é a ordem de grandeza, porque o 4,465 ali pouco vai significar, numa massa de 10 a menos 5 gramas, que dá a resposta letra A. Legal? Então, veja, eu precisei dos conceitos relacionados com a parte de matemática para poder resolver uma questão relacionada com densidade na química. O grande problema que o aluno tem nesse tipo de questões são as questões relacionadas à unidade. Precisa treinar isso. Legal? Beleza? Curtiu? Colocou o like aí para nós? Não vá se esquecer, hein? Bom, terceira questão, vamos fazer aqui uma questão agora do neném da vida. O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial.
O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparada a de outros sais. Atenção, 1 grama desse sal contém cerca de 230 miligramas de sódio, contra os cerca de 400 miligramas do sódio encontrado nessa mesma quantidade, 1 grama, para um sal de cozinha tradicional. Legal? Então, ele já está me dando uma relação entre a massa da amostra e a quantidade de sódio. Legal? Ele já está estabelecendo para mim uma proporção em massa. 1 grama do sal tem no do sal rosa 230 miligramas de sódio e no outro 400 miligramas, tá bom? Fica atento a isso. Continua o texto. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas. Então, não é 1 grama. E a dose máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. Deu aí da onde que ele tirou os dados e ele pergunta: considerando que a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil em 30 dias, no indivíduo para substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa, promove uma redução na quantidade de sódio ingerido, atenção, em mols, aproximadamente quanto? O tanto que reduzir em massa é o tanto que vai reduzir em mols. Então, vamos achar primeiro quanto que ele reduz em massa. Depois, eu vou trabalhar com o número de mols, massa sobre massa molar, eu consigo saber quanto que ele reduz em mol, tá bom? Então, primeira coisa, olha lá, 1 grama de sal rosa, 1 grama de sal tradicional. Um tem 230 miligramas, o outro tem 400 miligramas de sódio. Legal? E se ele consumir 1 grama do sal, mas ele consumiu 12 gramas. Então, 12 vezes isso, deu 12 vezes 230, e 12 vezes 400 vai dar 12 vezes 400. Por que você pôs o 10 a menos 3, William? Para passar para grama. Por que, William? Porque número de mols é massa sobre massa molar, mas tudo em gramas. Não pode estar em miligrama. Olha a questão das unidades. Olha quanto tem de sal rosa, olha quanto tem do sal comum. A diferença entre eles é o tanto que vai reduzir, tá bom? Então, tirando um do outro, olha lá, eu vou ter uma redução de 2.040 vezes 10 a menos 3 gramas de redução de sódio. Legal? Mas ele não quer a redução de massa, ele quer a redução de número de mols. Então, se você já sabe, um detalhe, né? Tem que lembrar que isso aí eu consumo para 1 dia. Como são 30 dias, tem que multiplicar por 30, tá? Pronto, já sei quanto que ele reduz em 30 dias. Reduzido em 30 dias, a massa, vamos dividir pela massa atômica, eu sei quanto que ele reduz em mols. Legal? Massa atômica do sódio, 23. Eu vou ter uma redução aproximadamente aí de 2,7 mols de redução, dando resposta letra B. Legal, gente? Beleza? Você vê que todas elas estão relacionando sempre com número de mols, massa sobre massa molar. Tranquilos? Legal? Curtiu? Beleza. Então, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até mais.